Então, agora sim, oficialmente, boa noite a todos e vamos para o tema da noite. A gente vai falar sobre autoimagem e um subitem, né, da autoimagem, que é a idade mental. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só vou dar um tempinho aqui, porque a Débora está entrando, para ela não perder nenhuma sequência do que a gente vai trazer essa noite. Tudo bem, Débora? Segurei aqui um pouquinho para você não perder nada do que a gente vai apresentar aqui. Todos conseguem enxergar? Sim. Beleza. Sim. Eu vou conseguir aumentar, vou aumentar a tela aqui, vamos ver se ele trava. Às vezes ele trava, eu volto. Se ele travar, eu vou voltar. Todos conseguem enxergar aqui? Beleza. Uhum. Vamos começar aqui com essa imagem, né? O que é verdadeiramente a idade mental? A gente vai ver aqui muita coisa interessante, muita coisa legal sobre idade mental. Porque existe, primeiramente, uma crença, tá? Uma crença coletiva que atribui, vamos chamar assim, o comportamento padrão de acordo com a idade cronológica das pessoas. Tá? O tema idade mental, e esse conceito a gente vai trazer aqui, dentro dessa conceituação aqui, que diz assim, que o termo idade mental ele é utilizado para se referir a indivíduos que têm um comportamento diferente do padrão social comumente aceito para a sua idade cronológica. Então é assim, crianças de 5 anos de idade já existe um comportamento padrão para crianças de 5 anos. Tem um comportamento padrão para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60. Vou dar um exemplo, tá? Para as mulheres. Então, existe um comportamento padrão, uma crença coletiva de que a mulher, a partir de determinada idade, não usa cabelo comprido. Aí eu pergunto para vocês, mas quem que escreveu isso? Por que tem que ser assim? E o empreendedor, ele é aquele cara que questiona, né? Aquele cara inconformado por natureza. Então, estou dando só um exemplo, tá? De padrão social. E obviamente, cada cultura, cada civilização, cada comunidade tem os seus próprios padrões, a sua própria cultura. Então, a idade mental, ela necessariamente ela está vinculada à maturidade e ao estado de espírito de uma pessoa. Eu já conheço pessoas, né, que têm uma idade cronológica já bastante avançada, mas são jovens. E eu também conheço pessoas muito jovens, né, do ponto de vista cronológico, né, que são pessoas que aparentam ser bem mais velhas, tá? Em comportamento, da forma como se veste. E tem pessoas já de muita idade que se vestem de tênis, camiseta, né, que você não fala que tem a idade que tem. Então, é essa a idade mental que a gente se refere, tá? A idade mental, ela não tem a ver com a idade cronológica. Você tem lá uma pessoa de bastante idade cronológica que pode ser mais jovem mentalmente do que um adolescente, por exemplo. E falando ainda de padrões coletivos, né, essas crenças que meio que engessam o comportamento de acordo com a idade cronológica, a gente extrai daí muitas crenças limitantes. Quem daqui nunca ouviu essas expressões aqui? Ou até mesmo a gente mesmo falando isso para a gente mesmo? Sou velho demais para isso. Ou minha época já passou. Ah, se eu fosse mais jovem. Ah, isso não é para o meu bico. O que é isso, gente? São crenças limitantes. Quem cria essas crenças? Primeiramente, nós mesmos. É óbvio que nós nos deixamos influenciar por crenças coletivas. Mas o papel do empreendedor é realmente estabelecer um filtro para dizer o seguinte, mas peraí, tudo bem, isso chegou, a maioria das pessoas pensa assim, mas será que isso realmente procede?
Será que eu sou realmente velho demais para isso? Será que realmente a minha época já passou? Será que não é o caso de eu questionar isso? Aquilo que a sociedade diz que eu não sou capaz? Será que realmente eu não sou capaz? Agora a gente vai falar um pouquinho de ciência, tá? O que a ciência, as mais recentes descobertas, né, na área científica, trazem para nós em nosso benefício? Aqui, vamos ler esse texto aqui, falar um pouquinho da neurogênese. O que é neurogênese? Neurogênese é a capacidade de regeneração dos neurônios. Eu me recordo, tá, numa aula de biologia, eu fiquei triste, tá? Eu devia ter lá, na época de vestibular, né? Eu fiquei triste porque na época eu devia ter uns 17 anos, 16 para 17 anos, e numa aula de biologia, eu lembro que a professora ela disse que os neurônios, eles se regeneram até os 25 anos, foi o que ela disse para mim na época. E aí eu perguntei para ela, mas tudo bem, professor, e a partir dos 25 anos, o que começa? Aí ela respondeu, a gente começa a morrer. E aquilo para mim foi tão decepcionante, porque eu sempre tive tanta fome de vida, né? E ela estava amparada, ela não falou isso de orelhada, ela estava amparada dentro daquilo que a ciência trazia naquele momento. Então, a gente vê aqui que até meados do século XX, pensava-se realmente que os neurônios eles eram formados até o desenvolvimento do cérebro adulto. Acontece que estudos recentes já mostraram que a formação dos neurônios, que é a chamada neurogênese, né? Gênese é origem, né? E neuro são os neurônios, quando devidamente estimulada, pode continuar a ocorrer ao longo da vida. Mas veja bem, essa afirmação de que os neurônios eles se regeneram até a fase adulta tem um fundo de verdade nisso. Porque para você romper esse paradigma, você precisa estimular. Então, quando devidamente estimulada, a regeneração dos neurônios ela continua a acontecer ao longo da vida. Você precisa estimular. Porque senão você vai na vala comum. A vala comum é realmente você começa a morrer. Você chegou numa fase adulta, é um pico, tá? Aí você não cresce mais, você começa a declinar. Isso é um paradigma que é verdade, desde que todo mundo aceite como verdade. Até chegar o momento que alguém ousa a questionar. E é esse o papel do empreendedor. O empreendedor questiona. É um questionador. O fundador da neurociência moderna, esse médico chamado Santiago Ramon, ele escreveu um artigo em 1928. E desse artigo é que irradiou toda a premissa, a concepção de que o sistema nervoso central ele é formado até a fase adulta. Aí depois, meu amigo, você já está automaticamente, irremediavelmente, já numa descida, num declínio, algo irreversível. Essa era a premissa científica que se tinha até então. Até que em 1990, quer dizer, ontem, praticamente, uma psicóloga e neurocientista norte-americana chamada Elizabeth Gould apresentou novos estudos e ela conseguiu provar a neurogênese, quer dizer, a regeneração dos neurônios, no local específico do hipocampo. Que eu não vou entrar em detalhes até porque eu não conheço, tá? Aí já entra numa esfera já muito específica da medicina. Mas, enfim, para nós entendermos aqui, ela conseguiu demonstrar em exame laboratorial que os neurônios, mesmo após a fase adulta, também continua a se regenerar. Tá? E isso é revolucionário, pessoal. Quer dizer, de 1928 até 1990. Quer dizer, nós ficamos aí um bom período, eu mesmo aprendi isso na escola, que neurônio, meu amigo, é até a fase adulta, depois você vai morrendo. Tá?
irremediavelmente. Só que essa pesquisa que foi feita, né, essa descoberta, em 1990, ela foi feita, não foi feita em seres humanos, porque vocês sabem que as primeiras pesquisas elas são feitas em ratos, saguis, macacos, etc. Acontece que um outro neurocientista chamado Fred Gage e os seus colaboradores conseguiu aquilo que para nós é libertador. Indícios da neurogênese em humanos adultos. E aí muda tudo, gente. Muda tudo. Sabe aquela velha concepção de que você, a partir dos 25 anos, você começa a morrer? Gente, espera só um instantinho que meu filho está ligando. Oi, filho. Oi. Faz o seguinte, filho, aguenta firme aí, tá? Eu vou terminar a apresentação aqui, aí eu já vou te atender, tá? Tá bom? Liga para o seu irmão, para ver se ele vai te buscar, tá? Oi. Ah, você está com ele, tá? Tá. Faz o seguinte, leva ele no São Francisco. Tá? Você está com a carteirinha dele? Não, né? Vai no São Francisco. Tá bom. Terminando aqui, eu já vou para aí. Meu filho num treino machucou, lá vai ter que levar para pronto-socorro. Então, pessoal, a gente percebe que de 1990 para cá, estudos associados à descoberta de neurogênese em cérebros adultos. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, que estudos científicos nessa área começaram a aparecer. E aí, tudo muda, porque a gente é como se fosse assim um divisor de águas, né? Aquilo que não acontecia passou a ser admitido. E esse estudo específico do Fred Gage, ele já fala abertamente em neurogênese em cérebros adultos. Então, vem a ciência a corroborar algo que já se imaginava, tá? Já se imaginava. Mas por que já se imaginava? Porque existem pessoas, pessoal, que já demonstravam, já antes mesmo da ciência demonstrar e através de estudos científicos, pessoas que ousaram a confrontar a crença coletiva, tá? Ousaram a questionar, a confrontar que as pessoas, a partir dos 25 anos, começam a morrer. E aí a gente começou a enxergar pessoas com 30 anos, tá? Que estavam melhores do que quando tinham 20. Pessoas com 40 anos melhores do que com 20. Pessoas com 50 anos aparentando ter 30 anos. E por aí vai. E aí a gente fez um estudo bem bacana, a gente trouxe alguns exemplos, tá? De algumas pessoas, tá? Que ousaram a questionar o padrão coletivo. Essa moça aqui, pessoal, tem 65 anos de idade. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada com atenção no corpo dela. Por que eu digo isso? Porque ela tem toda uma estrutura de jovem. Vamos pegar aqui, em 2009, como é que estava o corpo dela e 10 anos depois. Dá para perceber a diferença? É uma coisa impressionante. Impressionante. Hoje, com 65 anos de idade, ela está melhor. E no Instagram dela, para quem tiver curiosidade, vocês vão ver lá. Hoje, com 65 anos de idade, ela está melhor do que quando ela tinha 20. Ela tem mais massa magra hoje do que quando ela tinha 20 anos de idade.
Vamos pegar um exemplo masculino. O Robert Delmontic. Esse cara aqui é um norte-americano que ele já é falecido, ele é contemporâneo da Marilyn Monroe, inclusive ele era um personal trainer na época, esse cara era um cara fora da curva, né? Aqui ele mostra a foto com 17, com 67 e com 80. Essa foto aqui, ó, ele tinha 80 anos de idade. Isso não é animador, gente? Pelo menos para mim, eu vejo isso como uma coisa libertadora, tá? Esse cara tinha 80 anos de idade, com toda essa estrutura de massa magra. Vou pegar um exemplo mais em moda agora, né? Porque a gente está com o Tom Cruise agora, o Top Gun 2, né? Depois de tantos anos, né? Essa moça bonita que está ao lado dele é essa senhora que está do lado dele hoje. Agora eu pergunto para vocês, o que faz essa diferença toda? É a idade mental. É como a gente se enxerga, tá? Eu até passei para o pessoal, né? Perguntaram para ela, por que você não foi chamada para fazer o Top Gun agora? Ela respondeu, é porque eu estou velha e gorda. É assim que ela se vê, é assim que ela sente, é assim que ela fica. E o Tom Cruise acho que tem 2 anos mais novo do que ela. Tá? Esse senhor aqui, que infelizmente eu não consegui achar o nome dele, ele bateu o recorde mundial de corrida na categoria sênior, obviamente, né? Ele tinha 105 anos quando ele, em 2015, bateu esse recorde. Tem a fonte aí. Tudo isso aqui que a gente está apresentando, para quem quiser mais detalhes, tá? Depois vocês me procuram aí que eu passo para vocês a fonte, tudo direitinho, tá? E ele fez aqui 100 metros, tá? Corrida de 100 metros em 42,2 segundos. É uma marca interessante, né? Para quem corre, sabe que é bem desafiador. Para quem é atleta, ia ter que suar um pouquinho aí para ganhar dele. Pegar um exemplo nosso aqui, né, brasileiro, Roberto Marinho, você pode até não gostar da Rede Globo, mas esse senhor, Roberto Marinho, ele fundou a Globo quando ele tinha 60 anos de idade, numa época que 60 anos já estava no momento de se aposentar. Mas há quem diga que ele hipotecou todos os seus ativos para poder criar a Globo, né? Quer dizer, uma pessoa ousada, né? Agora esse aqui, gente, esse aqui para mim sabe, é de tirar o chapéu. Abílio Diniz tem 85 anos de idade. Olha como ele está bem. E ele agora foi o mais recente contratado da CNN, ele é o âncora de um programa de entrevistas da CNN Brasil. Isso mostra que, com 85 anos de idade, você pode ter projetos novos. Olha que interessante. Gente, instrumento cibernético, tá? Tem tudo a ver com idade mental. A gente desenha uma idade mental para a gente. Tá? A gente desenha e o instrumento cibernético é esse controle que existe. Tá? Então, quando vocês colocam no Waze uma rota, ele já calcula para você o tempo que você vai gastar e ele já desenha uma rota que você vai ter que percorrer. Quando você desvia dessa rota, ele vai recalcular, ele vai te mandar para a rota de novo. E é mais ou menos isso que funciona dentro da nossa mente. Tá? Aqui, ó, mesma coisa o avião, né? Você estabelece uma rota, quando você desvia dessa rota, o instrumento cibernético ele vai fazer com que ele vai recalcular, ele vai fazer você voltar à rota. Quando você projeta uma idade mental que nem a moça que contracenou com Tom Cruise, que você é velha e gorda, por mais que você tenha, sabe, você faça o que for, ele vai sempre projetar aquela idade mental que você fez lá no início. Então, por isso que a gente tem que se projetar aquilo que a gente quer ser. Certo? Quando a gente falou de idade mental, a gente falou dessa obra, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais, a psicocibernética, que é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. A autoimagem ela exerce um papel fundamental nos nossos relacionamentos, na saúde, na aparência, no peso, no corpo, no estilo que a gente tem e nos nossos resultados. Se você, pessoal, se você coloca uma autoimagem acima do peso,
por mais que você faça uma dieta só de água, tá? Você vai voltar para o seu peso tomando água, respirando vento, porque é um instrumento cibernético, é um mecanismo cibernético a nossa mente. Então a gente precisa se desenhar exatamente como a gente quer ser, como a gente quer ficar. Esse livro também, A Biologia da Crença, fala disso, da possibilidade de você mudar a rota da sua vida, sabe? Você ressignifica crenças e é um neurocientista norte-americano muito legal, que ele também traz evidências científicas de tudo isso que a gente está dizendo. Eu gosto muito da Sandy Gallagher. Ela diz assim: para refazer a sua vida, você terá que construir uma autoimagem de vencedor. Então, logo você comece a alterar a sua autoimagem, tudo ao seu redor começará a mudar. E para finalizar a nossa apresentação aqui, né, o nosso roteiro, como é que a gente muda isso? Como é que a gente... Primeiro, a gente tem que desenhar uma autoimagem que a gente queira de nós mesmos, sabe? Como é que a gente quer ficar? Então, a gente desenha como a gente quer ser. E aí, através da imaginação, a gente cria uma imagem que será gravada no nosso subconsciente. E aí a gente vai repetir para nós mesmos. A gente vai impregnar no nosso subconsciente a mudança da nossa crença. A gente vai introduzir ali uma crença nova. E aí, automaticamente, ou melhor, isso não vai acontecer automaticamente, mas com o tempo, você vai mudando. A autoimagem 1, ela é progressivamente substituída pela autoimagem 2. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou entregar o bastão aí para todos, eu vou lá acudir meu filho lá, que eu não sei o que aconteceu direito lá, meu outro filho mais velho está levando ele no pronto-socorro, e aí eu dou notícias para vocês aí, não deve ser nada grave, mas eu vou acompanhar ele lá, tá bom, gente? Fique à vontade, eu vou deixar ligadinho aqui, tá? E, se for possível, eu volto para bater esse papo com vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar na parte melhor, que é a nossa discussão, eu vou deixar para que vocês comentem aí entre vocês, tá bom? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Melhoras para o seu filho. É o que todo pai se preocupa, né? Abri minha participação. Queria comentar aqui também, emendando os exemplos, né, que o Andrei deu, e aí a gente vai trocando aí. Sobre um assunto que eu, Fred e Andrei, a gente já estava junto com o Mauro aí, desde a anterior, né, sobre a autoimagem. A gente está destrinchando, debruçado em cima desse assunto e tem aprendido bastante. E mais exemplos aí dentro do que o Andrei até trouxe, né? Algumas de outras épocas, né? Por exemplo, Michelangelo, né? Os melhores quadros dele foi depois dos 80 anos. Eu levantei um dado, por exemplo, do Thomas Edison, né? Que produzia inventos depois dos 90 anos, né? E mesmo sem a medicina moderna, né? Com hoje, né? Com todos os recursos, né? E mais um exemplo também na pintura, né? O Picasso também dominando a arte de pintura depois dos 80 anos, né? Olha que interessante, então, que todas as épocas, tanto atual como antigamente, essa questão de idade mental, né? Você vê que dá empolgação. Mas você ia dizer, Beatriz, Não, eu só comentei da ligação, né, filho? É toda a ligação que o pai, acho que mais odeia, né? O filho tá indo pro médico. Eu fui fazer um comentário disso, né? Que para mim é assim, eu só não bloqueei meu telefone para ligação justamente por conta da minha filha na escola. Mas é só para complementar, quando ele mencionou o exemplo do Maxwell Maltz, né? Tem uma frase dele que eu coloquei em inglês, que é o que eu lembro mais rápido, mas é que você nunca pode superar a sua própria self-image, né? A sua autoimagem. Então, isso acontece quando você estuda a programação neurolinguística, né, e tudo mais, que você vai mais a fundo, isso mostra muito a forma de você se posicionar, né, como é que você se vê. E se você se vê, né, como se estivesse enxergando como uma pessoa, às vezes na hora de fazer uma apresentação, vamos supor, você está vendo todo o cenário negativo, você só vê o lado ruim, você vê que vai tropeçar, vai gaguejar, vai fazer tudo, a tendência daquilo acontecer é muito maior, né? Porque você está dando um comando para o cérebro vai falar assim, ele não entende a palavra não, ele vai ensinar assim, comando ativado, né?
e acaba que tudo acontece. E assim eu vejo também para a questão de autoconfiança, né? Eu acho que a diferença é, porque eu sempre falo, a energia que você gasta para pensar positivo é exatamente a mesma energia que você gasta para pensar negativo. Então vamos pensar positivo que o resultado é sempre melhor. E assim para a autoimagem, né? Você tenta estar sempre sorrindo para si mesmo, se vendo, apontando sempre as suas qualidades, seja físicas, né, emocionais. Eu acho que isso é um papel muito importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, né? Seja com reflexo na comida, seja com reflexo no como você relaciona com os outros, tudo está muito interligado, né? Quando a gente consegue transcender essa parte, eu acho que passar dessa barreira, para mim, foi uma mudança muito grande de estilo de vida quando eu entendi o poder que isso tem no meu dia a dia, sabe? Do pensamento, o pensamento que gera todo o resto. Então, isso para mim foi uma virada de chave, sem dúvida. É legal, né, Beatriz? Continuando aí que você estava falando ali do Maxwell Maltz, né? Tem uma passagem aqui, uns capítulos do livro dele, né? Ele fala assim, né, que o próprio corpo já está equipado para se manter com saúde, curar suas próprias enfermidades e permanecer jovem, enfrentando com êxito os fatores que acarretam os que conhecemos como velhice. Então, é assim, né? É incrível, né? Porque o Criador, ele fez a gente perfeito, né? Ele fez a gente para... Pessoal, o que eu estou falando aqui não sou eu, tá no livro, tá? Ele fez a gente perfeito. E sempre me fez uma pergunta, né? Eu sempre me fazia uma pergunta, que é o seguinte: estão me escutando? Não está picotando, não, né? Tá. Eu fiz uma pergunta, né? Que eu sou espírita kardecista, né? Há mais de 30 anos, né, que eu frequento o centro espírita. Eu até hoje estudo, né? Acho que a vida é essa, né? Até hoje você tem que estudar, né? Então, eu sempre me fiz uma pergunta, né? Por que Deus, vamos colocar Deus, né? O Criador, né? Por que ele fez um corpo tão perfeito, com tantos neurônios, tantas células, tantas, né? Vasos, tanta neurônios, células. Meu, é muito grande o que ele criou, a gente deixar assim, né? Parado, por exemplo, né? Então, e está aí uma das respostas, está aqui nessa apresentação que o Andrei trouxe para a gente, né? Que é isso, né? Ele nos criou para a longevidade, né? Não para a gente morrer depois dos 25 anos, né? Como ele comentou, né? Que o corpo ele vai regredindo, mas não, né? Então, antigamente uma pessoa, não parece, né? Mas eu tenho 25 anos, viu, galera? Não parece, tá? Calma, depois eu falo o meu segredo. Então, assim, às vezes, antigamente você falava, pô, assim, uma pessoa eu tenho 52 anos, né? Então, a pessoa com 50 anos já tem que estar aposentada, tem que ser vovô, já tem que morar na casa de campo, né? Já começa a estar com cachecol, cabelo branco, né? Então, a gente tem que quebrar todo essa paradigma, todas essas crenças, né? A gente realmente evoluir, como está escrito nos livros. Mas é o seguinte, eu já falei muito, eu quero que alguém continue falando aí, que, minha saliva já está acabando aqui. Vamos lá, quem é o próximo aí? Mauro, Débora, que está muito quietinha aí, agora é a minha vez. O Andrei saiu, então vai ser o modo Fred. O modo Fred é o seguinte, ó, não deixa ninguém parado, cara. Então, Débora, você é agora a escolhida da vez. Vamos lá, Débora. Eu tinha certeza que o Fred ia passar a bola para mim, porque ele faz isso de vingança, né, Fred? Ele lembra assim, toda vez que a Debbie abrir um vídeo, eu vou chamar ela para falar. Obrigada pelo carinho, querido. Obrigada pelo carinho. Boa noite, pessoal. Não estou conseguindo ver todos que estão aí, porque eu estou aqui do celular. Mas se alguém não me conhece, eu fico em São Paulo, capital. Hoje eu estou na região da Zona Leste, né? E sabe que me chamou demais a atenção desse tema? Porque eu confesso que eu nunca li nada a respeito.
eu leio muito a respeito de outras coisas, mas isso, assim, para mim, é muito fácil dizer que eu uso a minha idade invertida. Eu tenho 42 anos hoje, mas eu me sinto e me comporto como uma moça de 24, literalmente. A hora que o Andrei deu o exemplo da pessoa que anda e se veste calçando tênis, eu falei, sou eu. Até uma vez a gente estava falando a respeito de automóveis no grupo, já faz um tempão, acho que foi no ano passado, aí o pessoal colocava as fotos, lembra dos carros, dos colecionáveis, e aí eu coloquei o meu tênisinho, né, de locomoção. Eu acredito que tudo que a gente possa fazer em prol da nossa saúde física, ela com certeza vai impactar no mental e o oposto também. Então, tudo que vocês puderem dizer de dicas e das informações que vocês têm a respeito disso, eu vou agregar muito para o meu dia a dia. Não sei se eu vou buscar algum fundamento científico a respeito disso, acho que não. Estou com outros focos hoje, mas como estar com vocês é sempre uma delícia à parte. Vou me deliciar, então, essa noite, escutando mais sobre vocês. E obrigado, Pede. Eu preciso lembrar que da próxima vez eu preciso fechar o vídeo. Um beijo para vocês. Obrigado, obrigado. Até aproveitando, né, Fred, assim, que nem todo mundo participou da anterior, que lá foi o início, né? Então, para colocar um pouco na página, né? A gente trouxe um estudo científico, qual que é a proposta, inclusive, do Forcercast, né? A proposta é a gente trazer para o empreendedorismo, através da vida da roda, né? A roda da vida, né? Trazer na prática, todos os pilares dessa roda, através de estudos atuais, científicos, aquela coisa que a gente antigamente falava assim, pense positivo que vai dar tudo certo, mas sempre tinha uma lacuna entre a ciência e realmente algo prático. Então, a nossa abordagem está sendo trazer esses temas e trazer esses estudos justamente para compartilhar conhecimento. E o anterior, a gente começou a falar sobre a psicocibernética, né, desse autor Maxwell, que é muito interessante, que é um livro de 1930, gente. Olha aqui, o homem à frente do tempo. E ele não era cientista, ele era um cirurgião plástico. E como que ele notou isso nas pessoas? Porque ele notou o seguinte, quando a pessoa fazia uma cirurgia plástica, por exemplo, no nariz ou no olho, depois da recuperação dessa cirurgia plástica, a pessoa se transformava por causa daquela mudança física. Então, ela era mais segura, se ela era tímida, não era mais, se ela tinha problemas com pessoas no social, ela já se transformava. E ele começou a notar isso numa série de pessoas que faziam uma transformação física e mudava a personalidade. Porém, chamou a atenção dele que quando a pessoa fazia uma cirurgia, ela continuava ainda se sentindo feia. Aí você fala, mas coisa estranha, né? Você imagina, você faz uma cirurgia, mexe no lábio, preenchimento labial aí hoje, né? Para as mulheres, e ainda ela continuava se sentindo ainda insegura, feia. E aí ele levantou que nós temos uma personalidade que é a autoimagem, que não é física, é interna. E ele associou esse estudo, depois de muitos assim pacientes, etc., ele foi chamado, né, por jornalistas, etc., a se debruçar nesse assunto. E aí ele começou a estudar o nosso piloto automático do corpo humano. A começar, por exemplo, como que o nosso corpo humano reconhece as coisas. Exemplo, imagine que a gente decepou uma mão. Vocês sabem quantos dias
o corpo demora para reconhecer que essa mão não existe mais no nosso braço? Alguém tem um palpite aí? Eu sei que é muito tempo, porque uma amiga minha ela teve um problema de trombose e teve que amputar o braço, que assim. E ela ficou muito tempo sentindo muita dor no braço, que ela nem tinha mais. Muito, mas muito. Eu não sei exatamente quanto, mas por muito tempo ela sentia dores e pedia remédio para dor, para a mão, para o braço, que ela não tinha mais no corpo, né? Então demora bastante. Então, a primeira realmente é muito tempo, mas o primeiro passo são 21 dias para o corpo saber que tem alguma coisa estranha. E na cirurgia plástica também, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, no nariz, para você se adaptar de novo àquela nova imagem, demora em torno de 21 dias para o corpo se adaptar àquela nova. E ele descobriu também que as emoções, né, esse piloto automático nosso, tem mais ou menos também essa duração. Então, imagina o seguinte, você fez ali, está cortando tomate na cozinha e cortou o dedo. Ninguém pensa, eu tenho que cicatrizar o dedo e cura em tanto tempo, depois vem a casquinha. Existe um piloto automático, né? E esse piloto automático é para tudo, né? Quantas vezes a gente está piscando? Já parou para pensar em quantas piscadas a gente deu até agora, né? É o piloto automático. Então, hoje a inteligência artificial, o cérebro da inteligência artificial foi baseada na nossa inteligência. Por isso, o cibernético com psico, né? Foi espelhado na nossa estrutura, né? E aí ele trouxe, então, até para finalizar assim, essa introdução, né, que a gente falou da semana passada, que, então, é basicamente como se fosse um Waze mesmo. Você bota uma rota, você não sabe como, mas o corpo te joga para lá. Então, é questão de peso, por exemplo, que ele citou o peso, né? Você tem, por exemplo, 80 quilos, aí você quer emagrecer, aí você come menos, faz exercício, diminui um pouco e volta para o peso 80, que o pessoal chama de efeito platô, né? Mas o corpo, ele volta para aquele lugar que é o piloto automático até algo acontecer para mudar aquele piloto automático e fazer aquele reajuste, né? E a autoimagem, como que a gente começa, então, a alterar esse piloto automático que tem no nosso corpo? Através da imaginação, através do, como você falou, né, Beatriz, do pensamento, né? Então, o pensamento, a imaginação, aí começa a transformar para o físico, né? Então, é muito interessante. E aí, hoje, a gente está destrinchando sobre a idade mental, porque é exatamente isso. Você se acha uma pessoa velha, gorda, que está ultrapassada, ou uma pessoa que, isso já não é mais no meu tempo, eu não faço, automaticamente o corpo vai ajustar o piloto automático para quê? Para essa imagem que você projetou. Sem muito esforço, porque o corpo, no nosso cérebro, é incrível, assim, que a capacidade nossa de adaptar essas coisas, você joga a semente e ele absorve. Tanto é que esse autor até traz uma coisa curiosa, que é durma com um problema e amanhã você tem a solução. Aí você fala, nossa, mas como assim eu vou dormir com o problema, né? Então, na hora de dormir, você fica pensando, joga isso, vai dormir, no outro dia você acorda com um monte de lampejos, né? Então, essa o tema assim, né, da psicocibernética, e a gente traz, então, através da idade. Quer dizer o seguinte, coloca o seu Waze, que você é uma pessoa nova, ativa, que você vai ter saúde, e começa a ir para essa direção mentalmente, que o seu corpo vai começar a ajustar fisicamente. E isso ele comprovou, né, cientificamente em 1930. Olha que interessante. É isso, Mauro. Cara, você me pegou agora, viu?
Você sabe que ó, é assim, nós temos um amigo em comum, aqui dos que estão participando, um amigo que é em comum, que chama Rogério. Rogério já passou dos 50 e poucos anos. Mas a idade mental do Rogério? Nossa, o cara é um moleque, ele age como um moleque, ele se movimenta como um moleque, e ele não está nem aí. Então, eu penso que, não sei se estou errado, estou certo, mas é questão de você começar a ter atitude de viver de uma certa maneira, né? Eu, assim, eu já estou batendo 60, mas eu não me vejo com 60. Né? Eu faço, estou sempre aprendendo. Então, é uma questão de comportamento. Né? Claro que, assim, se você olhar fisicamente, pô, bacana se eu tivesse um corpo de 30 anos, né? Mas, para os mortais, não é bem assim. Né? O que foi mostrado aqui são algumas pessoas que são exclusivas. Mas elas trabalham para também ter esse corpo, ter essa mentalidade de jovem, de estar treinando, de alimentação. É tudo a mentalidade. Né? Eu penso que é mentalidade, penso que é atitude e você querer. Né? Então, é assim, a gente tem que ter quando se fala em autoimagem, a gente tem que se amar, né? A gente tem que gostar da gente, não se preocupar muito com a opinião dos outros e ter atitude para viver bem. Né? Viver bem, ter uma alimentação boa. Né? Se você não tiver uma alimentação boa, se você não tiver uma qualidade de vida, não vai ter genética que vai te fazer jovem. Né? Então, é comportamento. Pelo menos é a maneira que eu vejo. Tá bom? Muito bom. Então, Mirela, você que está aí também, entrou com a gente no começo, que inclusive você comentou que está mudando de área, se reinventando, né? Pode comentar um pouquinho com a gente aí também. A gente está falando dessa mudança, né? Sim. Essa mudança que eu estou fazendo tem tudo a ver com esse negócio de idade, porque essa carreira que eu pretendo seguir é uma carreira de jovens, né? São os jovens que estão totalmente ligados na tecnologia, nas redes sociais, em tudo que se relaciona à mídia, né? Então, não é uma carreira para velhos como eu poderia me ver, né? E meu filho já perguntou para mim, falou assim, mãe, nem eu não sei mexer direito no Instagram, será que você vai conseguir, né? E aí eu falei para ele que eu vou, e na verdade hoje eu mexo no Instagram bem, muito bem, né? Muito melhor do que ele. E muito melhor do que muita gente também. Não sou a melhor do mundo, deve ter muitas pessoas melhores que eu, mas eu consegui, apesar da minha idade, há uns 6 meses atrás, eu nem tinha Instagram, nem sabia usar o Instagram, sabe? Então, eu tinha que ficar perguntando para o meu filho como que faz para mandar mensagem, que eu não sabia, como que faz para mandar um direct message, que eu não sabia também. Então, hoje eu já sei tudo isso e muito mais coisas, e isso me faz eu me sentir mais jovem também, pertencer a uma... faz um mood, não sei como que fala em português, um ambiente de juventude, né? De rejuvenescimento, né? E fora que eu estou começando praticamente do zero, do 000, né? Que também nem sempre é fácil começar do zero em nenhuma idade, mas com uma idade já não sendo tão jovem, é menos fácil, né? Mas eu estou a fim de entrar nessa empreitada, sim, e acho que pode dar muito certo. E eu acho que hoje, sobre as idades, acho que mudou. Acho que hoje quem tem 50, os 50 de hoje são os novos 30, né? E hoje, antigamente não, há muito pouco tempo atrás, as pessoas de 65 anos já eram consideradas idosas, né? Que já tinham que se aposentar e já não faziam mais nada, já era vovozinho e tal. E hoje eu tenho a minha terapeuta, ela tem 73 anos de idade, né? E é completamente lúcida e ativa e excelente profissional. E outro dia eu conversei com uma coach que tem 79 anos de idade e também está
está nativa ainda, atendendo pessoas e tal. Então, eu acho que a limitação está na nossa cabeça, né? A cabeça pode permanecer jovem, o corpo, lógico, que não acompanha, né? Mas eu acho que é mais importante ter a mente jovem e aberta a novas ideias e disposta a se adaptar a todo esse mundo novo e todas as novidades que acontecem todos os dias. Então, era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada. Júlio, o que você falou também no começo, né, que tudo é a imaginação, né? Você tem que se imaginar, não adianta você querer ser bem estruturado, um corpo sarado, uma mente sã, você se imagina e você tem que fazer um plano de ação para isso, né? Não é só imaginar, né? Vou dormir, vou me imaginar, né, um Arnold Schwarzenegger com 20 anos. Amanhã, 7 da manhã, eu já estou, né? Já estou fortão, né? Então, você tem que ter um plano de ação. E falar em plano de ação, Júlio, vou chamar uma pessoa aqui, ela está escondida aqui, ela deve estar batendo algum creme aí, meia escondida, né? Eu estou dando spoiler aqui para ver o que eu Já faço. até abri a câmera aqui, porque eu não sei que você ia me chamar. Eu sabia que você não ia me deixar quieta. Né? Porque a Simone, ela é muito legal, ela faz crossfit, né? De manhã, né? Então, a gente conversando, né? E é muito bacana, né? Porque quando você faz crossfit, geralmente está aqueles caras marombados, né? Aquelas mulheres biônicas, né? Assim, os caras estão lá, né? Puxando o trator, puxando pneu, né? Puxando todo mundo, né? E quero ver com a Simone, né? Porque assim, né? Você tem que estar muito preparado, né, Simone, mentalmente, você entrar nesse clima, né? Vamos dizer assim, né? Como que você faz essa preparação? Você já acorda de manhã, você... Porque o que eu falo é imaginar, você tem que fazer ação. Senão, não adianta, né, Simone? Uhum. Primeiro que eu amo exercício físico, assim, sempre gostei. Só que minha família, tipo, tem muita tendência para engordar. Então, tipo, um pouco que a gente fica parado já engorda, sabe? Eu olho para a comida e eu engordo. E eu sempre fiz, assim, sempre fui muito agitada. Já fiz dança, já fiz pilates, já fiz aerobox, já fiz de tudo que vocês podem imaginar de exercício de nome aí, eu já fiz, menos crossfit. E aí, o ano passado, eu fiz 40 anos, né? E aí eu falei, puxa, eu vou fazer 40 anos, mas não, eu não vou envelhecer, eu vou ficar sempre jovem. E aí, assim, eu já estava enjoada dos exercícios que eu fazia, e eu sempre gostei de desafio, sabe? Eu sou até meio maluquinha, porque às vezes eu aceito fazer coisas que eu falo, meu Deus, será que eu sou capaz? E quando eu chego lá, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu comecei a acompanhar muito sobre o CrossFit, e aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer, porque eu quero me desafiar todo dia. E aí primeiro eu pus na minha cabeça que eu queria fazer isso, e aí virou o ano passado, tipo, eu sou nova do CrossFit. Eu entrei em janeiro, dia 4 de janeiro, tipo, virou o ano, acabou o ano novo, tinha acabado de me alimentar bem, né, no ano novo. Aí eu falei, vou fazer CrossFit. Aí virou o ano, eu fui, me inscrevi, fiz a primeira aula, e realmente lá só tem o povo saradão, né, músculo no corpo inteiro. Aí eu falei assim, não importa, tipo, eu vou fazer, e eu quero fazer isso. E aí eu não falto, eu vou todos os dias. E aí foi muito engraçado um episódio que aconteceu a semana passada. Tinha um exercício que é o Kettlebell Swing, que é você levantar um peso, né, e vir assim, com ele embaixo da perna e subir e ir até a cabeça. E aí era 100 exercícios, 100 repetições, e aí se quebrasse a repetição, tinha que correr 200 metros, né? E aí tem ladeira, tudo, essa corrida tem ladeira. E eu odeio correr. Eu prefiro ficar lá, tipo, pegando peso, mas não gosto muito de correr. E aí eu falei assim, se fizer 100, não precisa correr? Perguntei pro coaching, né? Aí ele falou assim, sim, se fizer 100. Aí todo mundo falou assim, não, Cissa, mas não dá para fazer 100, você vai quebrar, não dá.
Eu falei, ué, mas eu não vou correr se eu fizer 100? Aí todo mundo, não vai. E aí, engraçado assim, o pessoal tá lá há 10 anos, 5 anos, eu tenho, tipo, comecei em janeiro, tenho 5 meses. Eu falei, então eu vou fazer 100, eu não vou correr. E aí eu foquei no 100 e fui. Ninguém acreditou que eu ia fazer 100, que eu estava determinada a fazer 100. E aí eu vi o pessoal quebrando em 20, em 15, e aí correndo todo momento. E assim, como que é você realmente acreditar naquilo? E eu acho que o que atrapalha também são as crenças. Porque como eles fazem há muito tempo, eles falam, não, todo mundo quebra, né? Ninguém faz 100. Então eles acreditaram nisso. E eu acreditei ao contrário, que eu poderia fazer o 100. E foi o que eu fiz o 100, bati o 100 e todo mundo, parabéns, que não sei o quê. Então, assim, como às vezes, e várias vezes eu venho me superando no CrossFit e me superando com as pessoas que estão lá há 10 anos. Por quê? Eu não me limito. Eu tenho uma cabeça muito boa, assim, sabe? Eu penso muito positivo e sempre não me limito em nada. E aí eu venho me superando. E também, tipo, para pegar peso, sabe? Eu não fico pensando assim, se eu pegar isso aqui eu não vou aguentar. Não, eu vou lá, vou tentar. E eu vou sempre tentando me superar. Então, assim, mas é a mente. E é um treinamento constante. E eu acho que tem muito a ver, por exemplo, acho que a crença atua na nossa mente quando a gente deixa no automático. Mas quando você traz para o racional, você consegue trazer esses pensamentos positivos, trazer tipo novas crenças, né? E de fato comprovar com ações. Porque não adianta nada você pensar e não ter um planejamento e não pôr aquela ação na sua vida e persistir, porque assim, é muito difícil acordar cedo. Eu acordo 6 horas da manhã para ir para o CrossFit. É muito difícil acordar cedo nesses dias frios, chovendo, ventania. São Paulo teve tudo, né? E você fala assim, não, eu vou, porque eu sei que eu vou com sono, vou muitas vezes querendo voltar para a cama, mas quando eu saio de lá, eu saio de lá me sentindo a Mulher Maravilha. Então, eu foco nesse sentimento, né, pós-treino. E é isso, acho que tudo na vida é assim, né? Quando você quer mudança, vai doer, você não vai ser, nenhuma mudança vai ser agradável, né? Porque toda mudança te tira da zona de conforto. Então, para acontecer mesmo, você tem que fazer o planejamento e tem que agir. Não tem outra opção. Só pensar não muda nada, né? E aí, não sei se eu respondo... Porque eu me inspirei tanto, o assunto é maravilhoso, gente. Parabéns pelo tema. Amei. E obrigada. É muito bom, Simone, que você comentou do acreditar. Eu trouxe um estudo recente de Harvard, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo a fonte aí no grupo, que eles questionaram atualmente sobre o efeito placebo, né? Que sempre foi aquela coisa, será que realmente o efeito placebo funciona, né? A pílula de açúcar e etc., né? Nos tempos atuais, né? E aí, eles pegaram uma série de grupos de pessoas, né, que fala justamente disso, né? É algo que a pessoa está acreditando veemente e será que isso dá efeito mesmo? E aí eles pegaram, assim, vários grupos de todo tipo, de hipertensão, asma, várias doenças, assim, de remédio contínuo, né? E deram o remédio lá de açúcar, né, para a pessoa. E aí, esse estudo recente, vocês não vão acreditar, cerca de 40% das pessoas. Então, você imagina, 10 pessoas com hipertensão, 4 tomou uma pílula vazia, e por ela acreditar que ela estava tomando uma pílula vazia, a pressão desceu. Isso aconteceu com asmáticos. Você imagina o seguinte, 10 pessoas com asma, tomou um remédio vazio e a asma melhorou. Então, eles comprovaram cientificamente que o acreditar naquilo chega a ser, assim, 40%, só porque a pessoa realmente acreditou naquilo. Então, tem a ver muito, né, que você trouxe essa questão, juntando que eles estavam falando uma informação para a pessoa, olha, toma esse remédio que sua pressão vai baixar. Ela acreditou naquilo
e aí realmente baixou. E aí eu queria trazer, inclusive, nessa mesma página, a Raquel, a gente fez uma entrevista com ela no Forstercast, né, que conta o case, né, da história dela e etc. E tem uma passagem muito interessante que a Raquel trouxe para a gente, foi lá atrás, né, Raquel, da prova da OAB, né, que você foi passar e estudou, porém teve um momento que nem você mesmo assim acreditava, e você teve um incentivo, alguém e aí conta um pouquinho disso, que é quase que esse efeito placebo, assim. Assim, bom, vocês sabem, né, que a prova da OAB é uma das provas aí mais difíceis que tem no país aí, né? E uma prova antes de eu fazer, 86% dos candidatos tinham reprovado. 86% dos bacharéis em direito no Brasil tinham reprovado na prova. E eu fui fazer a prova e passei na primeira fase e não passei na segunda fase. E aí, eu já estava trabalhando com a Force, porém não como advogada, né? Eu estava não na Force Connection, gente, Force Mineral Advogados, né? E aí o Andrei disse assim, daí eu fui fazer a segunda prova, passei na primeira fase e fui para a segunda fase. E ele disse assim, Raquel, tu já estudou tudo que tu podia estudar. Assim, estudar, a gente tem certeza que tu estudou, todo mundo sabe e tal, tu sempre fez isso. Agora, tu te vê como advogada? Tu te vê como advogada? Tu acredita na tua competência como advogada? Se tu acreditar, se tu te vê como advogada, tu vai passar na prova. Porque é só isso que te falta, então, né? E aí, isso faltava 3 dias para a prova. Aí eu peguei e guardei o material de estudo para a prova, né? Peguei o livro Caçador de Pipas, que foi daí que eu li em 3 dias, né? Porque foi assim, tipo, eu vou ler algo que não tem nada a ver com direito, porque eu já estava assim, eu estava transbordando de coisa, né? E aí eu fui e tirei 10. Então, sabe, aquela pessoa que chega e fala as coisas certas, né? E te faz pensar em como que tu te vê, porque até aquele momento eu não estava olhando para mim, eu estava olhando para os livros, para os cadernos, para os cursos que eu tinha feito, tudo. Era assim, e gente, depois eu queimei tudo, porque eu não aguentava mais nem olhar para aquele negócio. E assim, nossa, a pergunta que eu menos esperava receber do Andrei, sei lá, eu queria que ele me sabatinasse ali para ver se, né, para me testar, para eu ir para a prova preparada e tal. Não, é a questão de a gente se ver como advogado. E aí a gente consegue. Então, se você está tentando chegar em algum lugar, tu te vê nesse lugar, já tu te considera competente, tu te vê, né, com a competência suficiente, né, e com a imagem que tem que ter, né, e aí foi isso. Muito bom, muito bom. Você vê, né, acreditar mesmo. A gente está quase encerrando aqui, né, Fred, já nos minutos finais. Eu sei que a Beatriz tem uma história muito bacana aí também, mais ou menos assim, né, de essa coisa de acreditar. A gente esteve juntos aí no encontro também. Quer trazer para a gente aqui fechar com chave de ouro, Bia? Depende qual delas você quer, Júlio. Quer de Toronto? Mas vamos lá. Essa questão de visualização, não só da autoimagem, né? Porque, primeiro, que eu acho que a qualidade da nossa conversa interna, ela sempre determina a qualidade da vida que a gente tem, né? E os recursos que a gente tem para nós mesmos. Eu acho que isso é muito importante, né? A qualidade da conversa interna. Você está sempre acreditando que você vai realizar aquilo, acreditando que você pode, como vocês todos reportaram aqui, né? Parabéns, Mirella, também pela mudança de carreira. Eu acho admirável isso aí, tem que ir com tudo. Eu mudei de carreira também, eu sou arquiteta, estou trabalhando no mundo de tecnologia aqui em Toronto, foi um grande salto também, uma pessoa que não era tecnológica. Estou liderando uma empresa de tecnologia, então isso também é um grande passo. Mas a questão, só queria... E uma coisa, acho que a questão da gente realmente se sentir, né, como a Raquel se sentiu advogada para conseguir realizar os sonhos, né?
E a única coisa que eu vou, assim, fazer o adendo que o Júlio, eu não lembro se é isso, tá, Júlio? Me corrija se for, mas a questão de visualização, que é muito importante, a minha história com Toronto é uma coisa, eu fico brincando que eu tenho mais foto da torre do que da minha filha no meu celular, a CN Tower, que é a torre aqui de Toronto, que eu sou apaixonada por ela. E foi ali, quando eu vim a passeio, a turismo com meu marido e com a minha filha, quando eu subi na torre, eu olhei para baixo e falei assim, você sente um negócio no estômago, você fala assim, é aqui, sabe? Tipo, é aqui que eu tenho que morar, é aqui que eu tenho que me mudar. Vou fazer de tudo para conseguir realizar isso. E foi com esse sentimento que eu fiquei durante 1 ano e meio visualizando, eu indo para lá. O escritório, na verdade, que eu estou trabalhando, o espaço físico que eu estou trabalhando, na verdade, da aceleradora que eu faço parte, nem era, né, ali perto da torre, era num lugar bem mais longe. Acabou que quando eu me mudei para Toronto, o escritório que eu faço, que eu fico, o espaço físico que a minha startup fica localizada é do lado da torre. Então, assim, é aquele sentimento. E eu me visualizava saindo do metrô, olhando para a torre, respirando fundo e falando assim: vou ter um bom dia, né? Tipo assim, começou. E é a sensação que eu renovo a cada vez que eu saio no escritório, que eu saio da estação de metrô, olho para aquilo e lembro, né? Tipo, onde eu queria estar por tanto tempo, que eu visualizei aquilo e eu gerei a minha realidade. Então, assim como da gente se sentir mais saudável, da gente se sentir mais inteligente, da gente se sentir sempre, né? Cada vez melhorando, né? Porque acho que o presente de Deus tem uma frase que eu acho linda, que o presente de Deus para você é mais talento e habilidade que você jamais usará em uma vida. E o seu presente para Deus é desenvolver e utilizar tanto desse talento e habilidade quanto você puder nesta vida. Então, acho que isso engloba bastante quando o Fred estava falando, né, de espiritualidade e tudo. Acho que Deus quer isso para a gente, né? O universo, chame lá como você quiser. Mas eu acho que a gente conseguir destampar esse vidrinho e utilizar tudo que a gente tem de maravilhoso e descobrir esses superpoderes, né? Que eu faço assim, mas é superpoder, né? A mente tem esse superpoder. Então, para mim foi assim, eu vivo diariamente isso e cada vez mais que eu quero realizar alguma coisa, eu fico focando, eu falo, não, deixa eu já me sentir, deixa eu gerar a realidade dentro de mim, que depois vem, né, de alguma forma. Então, Mirela, se imagina assim com uma mega empresa já, liderando, e vão falar assim, nossa, mas quantos anos você tem já no mercado? Tudo, você vai falar assim, alguns, entendeu? E deixa quieto. E é isso aí, vamos embora que... Amém, amém. Tomara que isso aconteça para nós. Vai com tudo. Estou super torcendo. Obrigada pela força. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui também. Imagina, Beatriz, obrigado mesmo, né? É muito bacana, né? E a gente já está acabando, né? É uma pena, né? Porque esse assunto é incrível, né? É infinito, né? É um assunto infinito, né? E eu vou citar aqui, né? A frase aqui, né? Do livro, né? Do Maxwell Maltz, né? Que assim, né? Que tudo que a gente fala da imaginação, né? Então, assim, a imaginação é a primeira chave do mecanismo do êxito. Então fica essa frase para vocês aí, para vocês dormirem, imaginarem e fazer, né, o plano, né, Julião? Não adianta só imaginar, né? Prospectar, fazer o plano, se imaginar bacana, se imaginar bem, com saúde. Acho que dos valores da vida, né, é a família, né? Então você tem que estar muito equilibrado, né? Para você ser essa pessoa jovem, vamos dizer assim, né? Porque o jovem é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então acho que isso que é bacana, né? Agora eu vou pedir aqui para o nosso professor aqui de fotografia, né? Que é o Mauro, né? O Mauro, ele imagina e já tira um retrato da gente assim espetacular. Vocês vão ver que ele vai tirar foto da gente dessa maneira, você vai ver como vai ficar a foto no grupo. Vai estar todo mundo sarado, todo mundo bonitão. Vocês vão ver aí já. Na verdade, já tirei, né? Mas já como que você falou, agora vamos tirar todo mundo sorrindo, né? Agora vamos lá, vamos se imaginar assim, todo mundo assim, né? Com 25 anos. Pronto, Maurão. Pronto. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Obrigado aí por estarem junto com a gente.
Logo a gente vai seguir esse tema, né? De autoimagem, né? E logo a gente vai colocar no grupo o próximo foco que a gente vai falar sobre o tema. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Agradeço de coração. Alguém quer falar alguma coisa final aí para a gente fechar? Júlio, Mauro? Queria Fala, só dar uma Simone. dica. É que eu lembrei muito de um documentário que eu assisti na Netflix, chamou Corpo Humano, e eu acho que tem muito a ver com o que vocês falaram. Chamou Corpo Humano, e aí o documentário divide pelas partes do corpo, assim, e mostra o quanto, acho que Deus deu toda a inteligência para o nosso corpo, e o quanto que a gente limita essa nossa capacidade. Eu acho que é bem interessante esse documentário e tem tudo a ver. Legal. Depois, se você achar aí com você, manda no grupo para a gente ficar registrado. Mando sim. Bom, é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, espero todos aí no próximo encontro com a gente aí. Grande beijo, um grande abraço a todos aí, pessoal. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada. Prazer.